Primeiro, como eu havia dito no começo, hoje é um culto diferente, de muitas oportunidades. Queríamos ter mais oportunidades, mas eu sei que, como já foi falado aqui, todos nós temos motivos de gratidão a Deus. Todos nós temos expressões de gratidão ao nosso Deus. Eu queria meditar um pouco em alguns textos bíblicos dentro do tema sugerido para o Thanksgiving. Gálatas capítulo 1, versículo 11 até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. E orar com você possa pedir para Deus falar com você através da sua palavra. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento onde nós podemos ouvir o Senhor falar conosco. Nós sabemos que o Senhor ainda fala conosco através de diversas maneiras, mas todas as vezes que nós abrimos a tua palavra, nós lemos ou nós ouvimos, nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco. E a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, ó Deus, que teu Espírito Santo possa falar conosco, falar no nosso íntimo, ó Deus, e que nós possamos ser, ainda nesse dia de ações de graça, abençoados pela tua palavra. Deus, tira todo o impedimento para que nós não venhamos nos perder, Senhor Deus, com tantas informações que nós temos hoje. Nós precisamos da revelação do Senhor para nós. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Deus, com a tua palavra indo, Senhor Deus, ao profundo do nosso coração, aonde só o Senhor pode chegar. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Podemos tomar assento? Paulo, ele expressa que outrora ele fazia parte de uma conhecida religião, o judaísmo. E nesses versículos que nós lemos por duas vezes, ele diz: quando eu fazia parte do judaísmo, quando eu estava lá exercitando essa religião, aquilo que eu aprendi, ele disse: eu era zeloso pelas tradições, eu era zeloso naquilo que eu aprendi. E no primeiro versículo que nós lemos, Paulo recebe uma revelação maravilhosa que está acima de todas ou qualquer religião. A revelação do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que se revelou a Paulo. E ele disse: o que me foi anunciado não foi segundo o homem, foi o próprio Senhor quem me anunciou. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante,
Nós citamos muito isso nos cultos de Santa Ceia. Ele mesmo diz: o que eu recebi do Senhor, também isso vos ensinei. Então Paulo, ele fazia parte de uma religião, ele fazia parte de um grupo religioso, e dentro dessa religião ele era zeloso às tradições dessa religião. E todo esse zelo, toda essa tradição, ela caiu por terra quando ele teve um encontro com o Senhor. Ele perseguia a igreja, ele disse aqui: eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele prendia os cristãos, ele matava os cristãos, ele, com zelo pela tradição do judaísmo, ele era um ameaçador para toda a igreja e para todos os cristãos. Quando Paulo tem um encontro com o Senhor, Deus levanta um profeta chamado Ananias e diz: Ananias, vai até tal lugar, porque lá vai encontrar um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele. E a fama de Saulo, a fama deste devastador da igreja, ela era tão grande que o próprio profeta disse: mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem que tem assolado a igreja, que tem prendido, que tem matado os cristãos. Eu queria falar na introdução dessa mensagem sobre essa troca de religião. Nós conhecemos algumas principais religiões, conhecemos alguns credos, o próprio judaísmo, uma religião monoteísta, onde eles adoram ao Deus Criador dos céus e da terra, onde eles ainda não tiveram a revelação, a maioria não teve ainda a revelação do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Messias, que eles ainda estão esperando. Certa feita eu tive uma oportunidade, estava esperando um voo, e sentou um judeu do meu lado, com quipá na cabeça, e eu pensei: eu vou evangelizar esse judeu. E fiquei pensando como que eu poderia evangelizá-lo. E aí eu perguntei, falei: rapaz, o que é isso aí na sua cabeça? E ele começou a me explicar o que era e qual era a razão dele usar aquilo ali, a religião, e ele foi me falando sobre o judaísmo. E aí eu, dando uma de bobo, perguntei para ele: mas como é que é essa tua religião? Você acredita num Deus? Você acredita em vários deuses? E aí ele começou a me falar o que ele acreditava, e eu falei: e esse tal de Jesus de Nazaré e tal, que a Bíblia fala, né? Ele é o que para vocês, né? E aí o judeu falou: ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, né? Ele é a promessa enviada por Deus. Pera, para, what's going on here? O que está acontecendo aqui? E ele falou: eu sou um pastor judeu messiânico. Eu sou judeu, mas eu aceitei a Jesus e hoje eu pastorei uma igreja. Eu falei: ok, então vou evangelizar outro, porque esse aqui já está convertido ao Senhor. Uma outra religião, nós tivemos um pouco de contato com ela, o hinduísmo, lá no Nepal. Nós pudemos ver algumas experiências do que eles acreditam, na cremação dos corpos, no jogar no rio, os deuses que eles acreditam. Inclusive o Cleiton me apontou um caminhão lá, falou: olha ali, pastor Sandro, se o caminhão chegar de frente, eles adoram um Deus, se chegar de ré, eles adoram outro, porque de um lado do caminhão, os caminhões e os ônibus lá são muito pintados com pinturas de deuses que eles adoram. E de um lado estava lá Lord Shiva,
né? E aquela pintura enorme, o caminhão inteiro de um lado. E do outro lado já era um outro Lorde, já era um outro Deus que eles serviam. E para uma experiência que nós tivemos com relação ao hinduísmo, nas montanhas do Nepal, nós chegamos lá, pessoas maravilhosas nos receberam lá com comida e tudo, e depois eles nos mostraram uma pedra, uma pequena pedra no chão, e todos os dias eles vão lá e limpam e colocam flores e faz um altar ali, porque aquela pedra é um Deus que eles servem, é um Deus que eles acreditam ser o Deus deles. Então, no hinduísmo isso é muito comum, a religião politeísta, eles acreditam na reencarnação e eles se esforçam ao máximo para poder conseguir chegar a um estado chamado Brahman. O budismo, uma outra religião também, tem como base 4 verdades que norteiam o budismo, 4 verdades sobre o sofrimento, né? O que é o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho para a cessação do sofrimento é a base de toda a religião do budismo. E no budismo eles também tentam eliminar o desejo, matando o desejo da carne para tentar chegar no estado chamado Nirvana, é um dos objetivos. Temos também o cristianismo, que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que acredita que Jesus é o único caminho para os céus, de acordo com muitos textos bíblicos. O cristianismo é uma religião onde acredita no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem o islamismo, baseado em 5 pilares, que é o islamismo: a fé, a oração, as esmolas, o jejum e a peregrinação. Também conhecida essa religião como uma religião monoteísta, e acreditam na revelação de Deus Alá pelo profeta Maomé. Tem muitas bifurcações, muitas ramificações de todas essas religiões que nós falamos. Do budismo vão sair religiões, do hinduísmo vão sair religiões, do cristianismo vão sair divisões e religiões, e chega a um ponto de nós precisaríamos discutir o tema, falar sobre o ateísmo, né? Se nós podemos classificar o ateísmo como uma religião ou não. O ateu é aquele que não acredita em Deus, não acredita na existência de Deus. Eles são contrários ou são opostos à questão da existência de Deus. Alguns ateus apenas dizem Deus não existe, está bom por aí, e outros tentam provar que Deus não existe. Existem algumas brincadeiras a respeito desse tema, dizendo como é que você gasta tempo para provar que algo não existe se não existe, né? A questão que eu falei dessas principais religiões é que nós vemos aqui no caso de Paulo a saída dele de uma religião para o que nós conhecemos uma outra religião. Ele saindo do judaísmo para o cristianismo, e isso é importante. Alguns podem dizer, não, mas ele nunca deixou de servir a crença judaica. E isso não é uma verdade, porque ele mesmo chama a atenção dos Gálatas, dos próprios Gálatas, quando eles tentam colocar rituais judaicos no meio do povo gentil. Então, Paulo, ele sai de uma religião do judaísmo, e ele tem a revelação, ele disse aqui, ele teve a revelação do Senhor Jesus, e agora ele passa a professar o que nós chamamos e acreditamos a ser o cristianismo.
Eu queria hoje, nesse culto de ações de graças, em primeiro lugar, pensar na possibilidade de uma não existência de Deus. Eu queria, por um minuto, imaginar se Deus não existisse. Um dos maiores psicólogos de toda a história, ele escreveu um romance, e nesse romance ele faz uma afirmação com relação à questão moral, e ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. E essa frase ficou famosa como base para questões morais, comportamentos morais. Em cima disso, na faculdade eu trabalhei sobre o tema, a questão do casamento. Quando nós casamos, nós dizemos que nós estamos casando diante das testemunhas e diante de Deus. E no meu trabalho na faculdade, eu disse que uma das razões que nós nos mantemos fiéis no casamento é Deus. Existem momentos da nossa vida que as testemunhas não estão mais presentes e nós continuamos fiéis. E essa moral, essa atitude de comportamento moral daquilo que é certo e daquilo que é errado, a base disso tudo é Deus. E sem Deus nós concordamos de que não existe razão para esse comportamento moral. Então, sem Deus não haveria razão para nós respeitarmos determinadas coisas que nós respeitamos. Mas alguém disse uma outra frase que eu acho interessante. Alguém diz: thank God there is God. Obrigado, Deus, porque existe um Deus, porque há um Deus, e nós acreditamos nesse Deus. E nessa noite de Thanksgiving eu queria agradecer a Deus pela existência de Deus. Eu queria agradecer a Deus por Ele ser o nosso Deus. Eu queria agradecer a Deus por Ele ser o meu Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Ele não é apenas o que faz com que eu possa me conduzir de uma maneira moral, mas Ele é a razão do meu viver, Ele é a razão da minha esperança, Ele é a razão do meu futuro. E a palavra do Senhor diz que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. A Bíblia diz: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Então eu quero nessa noite agradecer a Deus por Deus. Eu quero agradecer a Deus por Ele ser o Deus maravilhoso que Ele é. Eu quero agradecer a Deus por Ele ser um Deus presente, o Emmanuel, o Deus transcendente, o Deus que se relaciona conosco, o Deus que vem num culto como esse para ser adorado, para ser exaltado, para ser glorificado. Eu quero agradecer a Deus por Deus, se é que você me entende. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é a nossa justiça. A Bíblia diz, Jeremias diz: Deus, Ele é a nossa justiça. E eu queria que você imaginasse por um minuto se Deus não fosse a sua justiça. Na verdade, se Deus não for a sua justiça, o crime compensa. Se Deus não for a sua justiça, o crime compensa, porque não existe moral. Se Deus não for a sua justiça, o menor não tem direito. Se Deus não for a sua justiça, nós estamos perdidos. A palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, Ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Eu te agradeço porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Paulo, ele diz: nós somos como a escória do mundo. Nós somos, tem um texto bíblico que Paulo diz: nós somos o lixo do mundo. Mas o Senhor, que é a nossa justiça, Ele nos escolheu, Ele nos atraiu a Ele nos olhou com um olhar de bondade, de graça. Ele é o nosso Deus que
nos justifica. Nos justifica. A palavra do Senhor, nós estudamos ontem sobre esse tema. No Salmo 73, o salmista, ele diz, ele desabafa dizendo: meus pés quase resvalaram e eu quase desviei quando eu vi a prosperidade do ímpio. E ele foi olhando e ele vai ditando o salmo e dizendo: o ímpio prospera, o ímpio dá certo, o ímpio ele não sofre como eu sofro. Ele chega ao ponto de dizer: até para o ímpio morrer é mais fácil do que para o pobre. E ele vai desabafando o que ele vê, a prosperidade. Aí ele fala assim: parece que eu guardei o meu coração em vão na inocência, e as minhas mãos também na inocência, parece que foi tudo isso em vão. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi que existe um fim. O Deus que nós servimos é um Deus justo, e a palavra do Senhor diz que Ele tem uma balança, e a balança dela é justa. Então eu agradeço a Deus, porque nós servimos a um Deus que é a nossa justiça. O que seria de nós se não fosse Deus? O que seria de nós se não fosse Deus? Se não fosse Deus, o que nós oraríamos, o que nós pediríamos, o que nós planejaríamos? A palavra do Senhor diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz no capítulo 1 de Colossenses que Ele pega a nossa culpa, a culpa que é contra nós, a Bíblia diz isso, e Ele crava na cruz do Calvário. O que quer dizer isso? Eu, quando moleque, quando jovem, muito jovem, eu tinha passado um tempo sem sair, sem participar das baladas da noite, e resolvi sair. E meu irmão, encontrei o meu irmão, ele tinha começado também a beber, estava com 16 anos de idade, e nós estávamos num grupo, num bar, bebendo, e de repente chegou o juizado de menores, e eles questionaram aquelas bebidas, e tinha de menor bebendo, e para mim aquilo era uma surpresa, porque eu nunca tinha visto uma batida do juizado de menores, e eu falei: não, mas isso aqui é tudo meu, eu que estou bebendo todos esses copos aqui. E aí começou aquela discussão e tal, e eu falei para o juizado, eu falei que vocês provem o contrário, que isso aqui não é tudo meu. E o pessoal, todo mundo do bar, todo mundo riu, e aquilo virou uma gargalhada, e acabou que o pessoal foi embora. Nós saímos daquele bar, fomos para um outro bar, e no outro bar nós estávamos bebendo, o juizado de menores estava esperando para ver o meu irmão bebendo, e quando ele realmente estava bebendo, eles chegaram, apontaram o dedo e disseram: agora eu estou te mostrando quem é que está bebendo, e que isso aqui não é tudo teu, e nós vamos levar teu irmão. E eu criei uma confusão lá e disse: meu irmão, vocês não levam. Vocês me levam, mas não levam meu irmão. E aí, dito e feito, chamaram a polícia e me levaram, e eu fui preso. Ligo para minha mãe de madrugada: mãe, estou aqui na delegacia, estou preso e tal. A minha mãe, ela, como diz lá no Brasil, ela mexe lá os pauzinhos, junto com meu pai, para que a ocorrência não saísse da delegacia e fosse para o fórum. Não saísse da ocorrência, a ocorrência não saísse da delegacia e fosse para o fórum. De manhã iria para o fórum. Eu estava preso e de manhã já iria para o fórum. Se fosse para o fórum, já estava registrado em todas as delegacias. Se fosse preso de novo, já não seria mais réu primário, né? E eles conseguiram arquivar aquele processo ali naquela delegacia, nunca foi para o fórum
aquele desacato à autoridade. A razão pela qual eu fui preso foi desacato à autoridade, e não foi a única vez que eu fui preso por desacato à autoridade. Algumas outras vezes também. Mas a questão é que nós conhecemos isso, que lá no Brasil, quando é a primeira vez, você é chamado de réu primário. E isso é muito interessante, muito importante, porque quando nós recebemos essa revelação do Evangelho do Senhor Jesus, nós nos tornamos réu primário, e o diabo morre de raiva com isso, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos desejos, ele nos impulsiona a pecar. Nós pecamos, nós erramos, estamos errados, mas quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos o nosso pecado, a Bíblia fala que nós somos perdoados e nós somos limpos, e aquela culpa que nós tínhamos não temos mais. Nós somos apagada toda a culpa, toda a cédula contrária, todo o processo que vinha contra nós não tem mais, porque o Senhor nos justificou. Sabe como Ele nos justificou, irmãos? Ele não apenas foi lá e pegou a cédula e disse: não, isso aqui não tem valor. Não é dessa maneira que funciona. Jesus, para nos justificar, Ele diz: eu já morri na cruz do Calvário, eu já paguei o preço, eu já sofri por Ele e por ela, e por causa disso eu tenho poder para tirar essa cédula da mão do diabo e pregar na cruz do Calvário. Então eu quero agradecer a Deus nessa noite, porque Ele é a minha justiça, porque eu não preciso de ninguém mexer os pauzinhos para mim, porque o meu Deus me perdoa das minhas iniquidades quando eu me arrependo delas. Eu quero agradecer a Deus pelo Deus que é a nossa justiça. Eu quero agradecer a Deus porque esse Deus, ele é amor. O dicionário diz que amor é o sentimento que nos induz a aproximar, a proteger e a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Escuta isso, que bacana. Amor é o sentimento que induz a aproximar, proteger ou conservar a pessoa. Aproximar, proteger ou conservar a pessoa. Sabe por que é que você ama? Sabe por que você é capaz de amar? 1 João capítulo 4, versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou. Se nós temos um sentimento de aproximar, de proteger, se nós temos o sentimento de conservar a pessoa, é porque Ele nos amou primeiro. E eu quero dar graças a Deus, porque Ele é amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Ele não só nos ama, mas Ele prova. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não só é amor, mas Ele prova. Ele não precisava provar, mas Ele quis provar. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Então eu quero agradecer nessa noite esse Deus amor, esse Deus que ama, esse Deus que nos aproxima. Cada vez que você sente o desejo de chegar um pouco mais perto de Deus, sabe o que é isso? É Deus se aproximando de você, é Deus te atraindo, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, é Deus quem se revela para você. E isso é maravilhoso. Eu preciso render graças a esse Deus, porque se hoje eu não estou mais lá no boteco arrumando confusão com quem quer que seja, mas eu estou dizendo aqui, eu quero louvar a Deus porque existe um Deus maravilhoso, é porque Ele me amou primeiro para que eu pudesse expressar esse amor a Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso. Paulo estava dizendo: Deus me tirou do zelo de uma religião e me
me deu uma revelação do amor dele. E eu posso dizer para vocês, Deus me tirou da perdição, Deus me tirou de onde não havia esperança, Deus me tirou de um monte de perguntas sem resposta, e Ele me trouxe para o reino do seu amor. E eu louvo a Deus, e eu dou graças a Deus por existir um Deus tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz: Sandro, não foi você quem escolheu Deus, mas Deus te escolheu. E isso, mais uma vez eu digo, eu rendo graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque Ele é o Deus que sustenta a sua criação. Ele não apenas cria, mas Ele sustenta. Ele nos sustenta. Salmo capítulo 3, Salmo 3, versículo 5, diz assim: e eu me deitei e dormi e acordei, porque o quê? Porque o Senhor me sustentou. Tem uma outra tradução que bota no presente: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque Deus me sustenta. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 17. Acho que a Fran pode... 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Você vai ver em alguns poucos versículos o contexto da história, quando Davi escreveu: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Versículo 1 do capítulo 17 de 2 Samuel: disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens. Fala comigo: 12.000 homens. E me disporei e perseguirei Davi esta noite. 12.000 homens para perseguir a Davi. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Algumas traduções dizem: eu vou alcançar ele enquanto está cansado e fraco. Fugirá todo o povo, espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conhece teu pai e seus homens, e sabe que são valentes, estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em algum lugar. Tem uma outra tradução que diz: ele está como a ursa no campo, roubada dos cachorros e escondido numa caverna. Foi nessa situação, nesse contexto, que Davi escreve o Salmo 3. Foi exatamente nesse contexto. Alguém pedindo 12.000 homens para procurá-lo. Eles sabiam: Davi está cansado, Davi está fraco, Davi está com o sentimento de uma ursa que foi roubada pelos cachorros, e Davi está escondido numa
caverna. Nessa situação, fraco, cansado, com os sentimentos abatidos, escondido numa caverna, ele escreve e diz: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele escreve: eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe a importância de nós estarmos aqui dando graças a Deus? É porque todo esse ano que passou, que você deitou, que você dormiu, que você acordou, é porque o Senhor te sustentou. E nessa noite eu quero dar graças a Deus que nós temos um Deus que sustenta a sua criação. Nós não estamos abandonados, nós não estamos à mercê do acaso, nós estamos sendo sustentados por Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila enquanto você dorme. Deus te protege, Deus te sustenta, Deus te abençoa. Faltaria tempo de dizer que eu queria agradecer a Deus por Ele ser o Deus que salva, por Ele ser o Deus que cura, por Ele ser o Deus que liberta, por Ele ser Deus que abençoa, Deus que protege, um Deus que abre portas, um Deus que realiza milagres, um Deus que realiza sonhos, um Deus que nos chama pelo nome, um Deus que nos compreende, um Deus que enxuga as nossas lágrimas, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que supre as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais, um Deus que fala conosco, um Deus que nos ouve quando nós falamos, um Deus que nos chama, um Deus que nos atrai, um Deus que nos envia, um Deus que nos consola, um Deus que nos capacita. Faltaria tempo de dizer o quão maravilhoso é esse Deus. Mas nessa noite, não quero render graças a um Deus que faz, eu quero render graças a um Deus que é. Quero render graça a um Deus que é. Ele é Deus e Ele merece honra e glória. Ele merece a nossa gratidão, independente das circunstâncias. O profeta foi muito feliz quando declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que falte os animais nos currais, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Eu queria convidar o grupo de louvor para estar aqui na frente. Diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 Reis 8, 23, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra. 1 Reis, capítulo 8, versículo 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Vamos nos colocar de pé? Eu disse aqui que nós compreendemos o que o irmão Nelson falou, que nós devemos ser gratos pelo rim, pelo levantar. Quando nós temos experiências, são mais fáceis de nós compreendermos isso. Como Pedro disse aqui, parece que Deus escolheu e colocou tanta gente curada de câncer num lugar só. Quem já passou sabe como é. Eu não sei se, por causa da experiência que eu já tive, de nascer num lar de uma religião que vem derivada de religiões politeístas,
e chega no Brasil totalmente distorcido, com o nome de Espiritismo, onde o primeiro livro que eu ganhei para ler aos 7 anos de idade, de Allan Kardec, fui ensinado todo na doutrina de Allan Kardec, todo na doutrina da reencarnação. Fui introduzido ao catolicismo e desde criança já era zeloso naquilo que eu aprendi, ao ponto de, com 12 anos de idade, perguntar para meus pais: vocês vão na missa? E eles diziam: não, hoje nós não vamos. E eu, aos 12 anos de idade, ia na missa sozinho, andando com os meus amigos. Fiz a primeira comunhão. Então, parece que quando eu vejo esse texto, Paulo falando: eu que outrora fazia parte de uma religião, mas recebi uma revelação, eu me identifico com isso. Eu me identifico porque eu não estou aqui hoje como pastor por causa de uma religião. Não foi uma religião que me apresentaram um dia, me apresentaram o Deus dos céus, Criador, aquele que é a nossa justiça, aquele que nos ama, aquele que nos sustenta. E um dia eu me converti a esse Deus, e eu louvo a Ele por quem Ele é. Eu louvo a Deus porque é maravilhoso servir a esse Deus. Eu louvo a Deus porque Ele não precisa me dar nada para que eu sirva a Ele. Eu louvo a Deus porque em momentos difíceis Ele me deu força para dizer: glorificado seja o nome do Senhor. A Elaine disse aqui, parece que é para ficar bonito, mas quem já teve experiência com Deus sabe que não é. Eu louvo a Deus pelos dias que nós estamos na montanha, mas também pelos dias que nós estamos no vale. Eu louvo a Deus pelos dias que nós estamos com saúde, mas também os dias que nós não temos tanta saúde assim. Eu louvo a Deus quando Ele nos dá a condição física, quando Ele nos dá a condição emocional, mas também eu louvo a Deus porque quando nós não temos condição nenhuma, nós temos o Deus que Ele é a própria condição. Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos segura, Ele é o que nos abençoa com toda sorte de bênção, ainda que nós não vejamos. E é maravilhoso servir a esse Deus. É mais do que vir à igreja, é mais do que participar de um culto, é mais do que um sentimento de obrigação. É maravilhoso servir a esse Deus, o único e soberano Deus. Eu pedi para o grupo de louvor para ministrar agora depois da pregação, porque eu queria motivar você a adorar a Deus, aleluia, a ser grato ao Senhor por quem Ele é. Eu encerro dizendo que um dia nós tivemos um pastor, qualquer dia eu quero trazê-lo aqui novamente, da Índia, e ele foi criado para ser um sacerdote hinduísta. E um dia ele recebeu a revelação do Evangelho do Senhor Jesus. Escuta isso aqui. E uma frase mudou a vida dele. Quando ele ouviu os crentes dizerem: o meu Deus. E ele perguntou para ele: mas como é que eles têm essa intimidade? Como é que ele, no hinduísmo, está acostumado com 30 milhões de deuses, com uma pedra que é Deus, com um macaco, com uma vaca, com qualquer coisa, com imagens. E de repente ele ouve alguém dizendo: o meu Deus. Isso é maravilhoso. Deus é um Deus que se relaciona, e hoje nós damos graças a Deus. Eu queria que você por um minuto fechasse os seus olhos. Eu queria que você agradecesse a Deus por Ele ser o teu Deus, por você poder dizer isso: meu Deus, por você poder dizer: eu amo o meu Deus. Sabe por que você ama o seu Deus? Porque Ele te amou primeiro.
porque Ele provou o amor dele por você, porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, que trouxe as boas novas de salvação para nós estarmos aqui dizendo obrigado, Senhor, não apenas pelo que o Senhor fez, não apenas pelo que o Senhor faz, mas obrigado por quem o Senhor é, porque o Senhor é um meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu quero que você aproveite esse momento para você adorar a Deus, para você se alegrar na presença do Senhor, para você adorar a Ele com ações de graças, por quem Ele é, e que você não faça isso apenas no Thanksgiving, que você não faça apenas isso hoje, mas que você possa ter uma vida de gratidão a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. O que Ele faz são benefícios, mas o melhor é que nós podemos ter esse Deus conosco. Ele é o Emmanuel, Ele é Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar a Deus.